Oi pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser de mistura gasosa, tá bom? É a aula 13 e 14, só tá faltando 2 módulos pra gente acabar o capa 2, tá? A gente tá obviamente indo mais devagar, porque eu já teria terminado esse capa se a gente estivesse tendo aula normal, porque eu tenho que ir um pouco mais devagar, porque eu não tô vendo vocês, não tô fazendo exercício junto com vocês, né? Então eu tô indo um pouco mais devagar, tá bom? Mas essa semana a gente já acaba, tá bom? Então eu vou gravar essa aula. Na próxima aula que eu vou gravar sobre a lei de Graham, tá? E as densidades. E vou fazer igual eu vim fazendo mesmo, explicando o conceito e fazendo os exercícios da apostila. E aí vocês desenvolvam os exercícios, tarefa mínima, tarefa complementar em casa, tá bom? E toda dúvida, qualquer coisa é só me falar, tá bom? Pessoal, então vamos lá. Quando a gente tem uma mistura gasosa, quer dizer que no meu recipiente eu tenho mais de um gás, tá? Então, os primeiros conceitos que eu vou explicar para vocês é referente à pressão parcial, tá? Então, eu vou ler aqui o que está na nossa apostila e depois eu explico para vocês um pouco melhor, tá bom? Pressão parcial é a pressão que o gás exerceria se estivesse sozinho no volume e na temperatura da mistura. Então, eu tenho a pressão total do meu sistema, né, com a minha mistura de gases, e essa pressão total é a somatória das pressões parciais de todos os gases que estão ali, tá? Então, o que é essa pressão parcial? Pressão parcial é a pressão que aquele gás exerceria no volume e na temperatura da mistura toda, tá ok? Aí a gente vai chamar de pressão total a somatória das pressões parciais de todos os gases que eu tenho ali na minha mistura. Pode ser pode ser 2 ou mais gases, tá bom? E isso é o que a gente estabelece na lei de Dalton, que tá aí abaixo, tá bom? No caso, como ele fala sobre seria que é a pressão que o gás A exerce na mistura toda com o mesmo volume, com a mesma temperatura da mistura, a gente pode usar essas fórmulas aqui, ó. Por exemplo, para o gás A. Para o gás A, a pressão parcial dele, né, vezes o volume total da mistura é igual ao número de mols do gás A, só do gás A, vezes R, que vale os R's que a gente usava, as constantes universais que a gente usou nas aulas passadas e a temperatura que a mistura está submetida, tá? Isso vale tanto para o gás A quanto para o gás B. E quando eu estou falando da mistura toda, aí é pressão total vezes o volume igual ao número de mols total, né? Somando o número de mols do gás A quanto do gás B, a constante universal de gases também vezes a temperatura. Tá bom? Então, os pontos importantes é a gente saber que a pressão total é a somatória de todas as pressões parciais, de todos os gases que eu tenho na minha mistura. Fração molar, que também é algo importante. Fração molar é o número de mols do respectivo gás dividido pelo número de mols total de gases que eu tenho ali, ok? Da somatória total de gases. E dá pra gente chegar na pressão parcial ou na pressão total, dependendo da informação que você quer chegar, usando essa formulinha aqui, ó. Que a pressão parcial é igual à fração molar vezes a pressão total. Tá bom? Eu acho que fica mais fácil a gente entender esses conceitos aplicando, sabe, do que eu ficar falando aqui. Então, eu vou aplicar e aí vocês vão entendendo. E se tiver alguma dificuldade, é só me falar, tá bom? Vamos lá? Exercício 1. Considere uma mistura de meio mol de metano e 1,5 mols de C2H6 contidos num recipiente de 30 litros. Então, o que é importante aqui, ó? Eu tenho meio mol de metano, eu tenho 1,5 mols de C2H2, que é o etano, e num recipiente de 30 litros, esse é o volume, a temperatura é 300 Kelvin e a constante universal dos gases a gente vai usar 0,082. Se ele está me pedindo a pressão da mistura, tá? Eu vou usar essa formulinha aqui, ó, tá? Da mistura.
Tá ok? Então, vamos lá. Peraí. P vezes V é igual a N vezes R vezes T. Aí vai ficar, a pressão é o que eu quero, né? O volume é 30 litros. O N é a somatória do número de mols que eu tenho tanto de metano quanto do etano, tá? Que no caso é 2, eu tenho meio de outro e 1,5 do outro, então ficam 2. O R, ele pede pra gente usar 0,082. E a temperatura é 300 Kelvin, tá? Um exercício dado, porque não precisa nem fazer conta. Eu vou fazer na minha calculadora, tá? Só que eu vou ter que usar a do tablet mesmo, porque meu celular tá sem bateria, tá? Acontece. Deixa eu só procurar. Aqui. Era 2 vezes 0,082 vezes 300, né? Dividido por 30. 1,64. Pressão igual a 1,64 atm, tá? É atm porque eu usei o 0,082. Se eu tivesse usado outra constante, aí mudaria a unidade para pressão, tá bom? A fração molar de cada gás, tá? Eu vou usar usando a última fórmula que a gente viu, que é essa aqui, ó. Calma. Oxe, Jesus. Vai, filho. Me ajuda. Aqui, ó. Eu vou usar essa aqui. Tá? Vou usar essa aqui, ó. Tá? Pressão parcial é igual a fração molar vezes a... Ah, não. Ele só quer a fração, né? Não é a pressão parcial. Disfarce. Pressão parcial acho que tá perguntando na C. É a fração. A fração é fácil. É só a gente fazer da seguinte forma. Tá bom, já entendi. Aqui. É só a gente fazer assim, ó. Fração, né? Que é o x. XA é igual... XA é igual ao número de mols de A dividido pelo número de mols total, tá ok? E aí vai ficar XA, que é o que eu quero, número de mols de A, vou fazer do primeiro, tá? É meio, e o número de mols total é 2. Meio dividido por 2... Aí a gente vem aqui para a calculadora para não errar. Zero vírgula 25. Nossa, Ana, você não sabe fazer essa conta? Eu quero mostrar para vocês que eu sei usar a calculadora. 0,25, tá? Não tem unidade porque é fração, tá bom? Tô dividindo mol por mol, tá bom? E aí, o XB é a mesma fórmula, não vou copiar a fórmula, tá? É 1,5 sobre 2, que vai dar 0,75. Como eu já mostrei para vocês que eu sei usar o calculador, então agora eu posso fazer de cabeça. Dá 0,75. O que é importante é que a somatória de todas as frações molares de todos os gases da mistura sempre vai dar 1. Tá? Você percebe que 0,25 mais 0,75 dá 1, tá? Sempre vai dar 1, tá ok? E aí ele pede a pressão parcial de cada gás e eu vou usar a última fórmula que a gente usou, tá bom? Tá bom, já entendi. Peraí. Igual a 0,75. Tá, agora chega. Agora eu quero escrever aqui, ó. Aí, ele copia, não sei qual é o
problema que ele tem de saber que eu vou fazer outro exercício aqui. Pressão parcial, a fórmula, né? Pressão parcial, pressão de A é igual a XA vezes a pressão total, tá bom? Pressão total. Pressão parcial é o que eu já tenho, não tenho, é o que eu quero, pressão parcial. XA do primeiro, do A, é 0,25, vezes a pressão total que eu descobri lá em cima, que é 1,64, vezes 1,64. Aí isso eu vou ter que fazer no calculador, vocês me desculpem. 0,25 vezes 1,64, dá 0,41. Igual a 0,41. Agora, PB é igual a XB vezes, por o pontinho que fica mais fácil, PT. Aí vai ficar PB igual a 0,75 vezes 1,64. Vou fazer isso na calculadora, mas eu já sei que vai dar mais ou menos 1,19, 1,20, alguma coisa assim. 1,64 vezes 0,75. Dá 1,23. 1,23 atm, tá? Se a pressão parcial ainda é atm. Tá ok? Muito difícil. Vamos lá pro próximo. Opa! Oh, Jesus! Tá bom, já entendi. Ele não desata, sabe? Salva. Aí, vou salvar também. Salva. Aí foi. 2. Uma mistura gasosa constituída de 14 gramas de nitrogênio, de N2, e 9 gramas de hidrogênio, H2, está num recipiente fechado, exercendo uma pressão de 1 bar. Determine a composição da mistura em porcentagem em volume, tá? Pessoal, lembrando que 1 mol de qualquer gás ocupa 22,4, tá? Litros, tá? Então, ele quer saber em porcentagem de volume. O que a gente vai fazer? Vou descobrir quantos mols que eu tenho de H2 e quantos mols que eu tenho de N2. E a partir dele, a gente faz a relação de porcentagem de volume, tá bom? Então, let's go. Número de mols é igual a eminho sobre emão, né? Eminho dividido por emão. Vou fazer primeiro do N2, tá? Que tá mais fácil. Eu sei que eu tenho 14 gramas e a massa molar do N2 é 28, né? 14 mais 14, 28. 28, que aqui vai dar meio. 0,5 mol. E aí do H2 é a mesma coisa. Eu vou fazer corridão, tá? Tenho 9 gramas de hidrogênio e a massa molar dele é 2. Então, 9 sobre 2 dá 4. 4,5. 100% do volume é referente a 5 mols, né?
Então, 5, somei, né? 5 mol, ele equivale a 100% do meu volume. Aí, meio mol, né? Ou 4,5, 0,5 mol corresponde a quanto do volume? Vai corresponder a X, tá? A gente resolvendo isso, vai ficar 5x igual a 100 vezes meio. 100 vezes meio dá 50, então x igual a 10%. Igual a 10%. E aí, isso aqui é relativo ao N2, né? Deixa eu pôr entre parênteses, que é o N2. E aí, relativo ao H2, é fácil, né? É só a gente fazer a subtração, né? 100 menos 10 dá 90%. Com relação ao H2 é 90%. Fácil, né? Não é difícil. Opa. Já salvou. Agora 3. Em mergulhos profundos com mais de 60 metros de profundidade, recomenda-se usar uma mistura gasosa diferente do ar comprimido. Nesse caso, utiliza-se o Trimix, uma mistura formada por 16% em volume de oxigênio, 24% em volume do hélio e 60% em volume do nitrogênio. Sabendo que a pressão interna no cilindro é próxima de 4.000 milímetros de mercúrio, calcule as pressões parciais de cada gás correspondente na mistura. Pessoal, a porcentagem em volume é relativa à pressão parcial, tá? Então, 16% dessa pressão parcial que está aí, de 4.000 milímetros de mercúrio, é referente ao oxigênio, 24% é referente ao hélio, 60% é referente ao nitrogênio, tá bom? Então, é só a gente fazer os cálculos relativos à porcentagem mesmo, tá bom? Então, let's go. A pressão total é 400, né, milímetros de mercúrio. 4.000 milímetros de mercúrio, e isso é 100%. Isso é 100%. Aí, X, né? Vai ser quanto que é 60%. Aí é só a gente fazer a continha. Vai ficar 100x igual a 4.000 vezes 60. Aí vai ficar 4.000 vezes 60 igual dividido por 100. Ele quer saber o quê? As pressões parciais, né? Tá. Então, do nitrogênio é 2.400. mmHg. Esse aqui é do nitrogênio, tá? Agora eu vou fazer do hélio, tá? Do hélio é 4.000 também. Refere-se a 100%. Opa. A 100%. X refere-se a 24% do hélio. 4.000 vezes 24 dividido por 100. 4.000 vezes 24 dividido por 100. 960 mmHg do hélio, né? X 960 mmHg
HG, HG é referente ao hélio, tá? E depois o oxigênio, que é 16%, né? Aí fica 4.000, refere-se a 100% da pressão. X, quanto da pressão, que refere-se a 16%, tá? Vai ficar 4.000 vezes 16 dividido por 100. 4.000 vezes 16 igual dividido por 100. 640. mmHg. Beleza? Esse aqui é referente ao oxigênio. Beleza? Vamos para o último. Considere um sistema formado por dois frascos, A e B, conectados por um tubo e com um volume desprezível. Inicialmente, cada frasco contém um gás que exerce uma pressão diferente conforme indicado na figura. Após abrir a torneira de comunicação e o sistema entrar em equilíbrio, determine a pressão da mistura, sabendo que se trata de uma transformação isotérmica, tá? Então vamos lá. Eu acredito que é uma transformação isotérmica. A pressão de um é 4 atm, a pressão do outro é 2 atm. O volume de A é 2 litros, o volume de B é 8 litros. Eu vou tentar resolver de um jeito que eu acho que vai dar certo, tá? O que eu vou fazer? Eu vou encontrar as pressões parciais de A e de B usando PVT Povodó, tá? Como é transformação isotérmica, eu não vou precisar usar a temperatura, então vai ser PV Povó, tá bom? Então eu vou usar a condição inicial, vai ser, por exemplo, do H2. A condição inicial vai ser só o H2 ali, ocupando 2 litros, e depois ele expandindo para mais 8 litros. Então, 2 litros mais 8, ele expandindo para 10. E depois do N2 a mesma coisa, né? Ele ali em 8 litros e depois ele expandindo para 10 litros e a gente vê como é que fica a pressão. E depois é só somar as duas pressões, tá bom? Vai dar certo. Então, vou fazer primeiro do A, tá bom? Depois eu faço do B. Então, é PV Povó, né? PV igual a Povó. A pressão inicial é 4, tô fazendo do A primeiro, tá? Do A, pressão inicial é 4, volume inicial é 2, a pressão final é o que eu quero, né? Não vou usar Povó, não, vou usar PF, VF. Pressão final, e o volume final é depois da expansão, né? Então, eu tava ocupando 2, aí abre a torneirinha, ele passa, ao invés de ocupar 2, ele passa a ocupar 10, né? 2 do volume que ele já tinha, mais 8. Então, vai ficar 4 vezes 2 dá 8. 8 dividido por 10, 0,8 a pressão final. 0,8 atm, tá? Oxi. Aí, B. Pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes volume final. Coloquei um pé aí. Pressão inicial é 2, né, do B.
O volume que ele ocupa é 8. Aí a pressão final é o que eu quero. O volume final vai ser 10, né? Porque ele vai ocupar o volume todo. Então, 2 vezes 8 dá 16. 16 dividido por 10 dá 1,6. Então, pressão final é igual a 1,6 atm. Tudo bem? Aí a pressão total, né, é a somatória das duas. É 0,8 mais 1,6, que aí vai dar 2,4 atm, tá bom? Beleza, pessoal? Já já eu encaminho para vocês a nossa próxima aula, tá bom? Um beijo, até mais. Tchau, tchau.